Encontrei mensagens da minha namorada com seu colega de trabalho. Então, estava mexendo no celular da minha namorada procurando umas fotos que eu havia enviado para ela há um tempo e me deparei com um print de uma conversa com um colega de trabalho dela. Fui atrás e esse print tinha sido enviado para a melhor amiga dela, que também trabalha com ela. O print, infelizmente, cortava a conversa anterior, mas começava com minha namorada respondendo o seguinte: "Deixa eu sonhar, haha", e em seguida o colega respondendo "vai dar", e depois "boa noite, querida, bons sonhos". Ela enviou esse print para a amiga com a seguinte legenda: "Vive me tentando". Minha cabeça gira nas alternativas do que ele mandou para ela para que ela tivesse respondido isso. Observação: isso foi no horário de saída deles da empresa. Mostrei para minha namorada esse print e abordei ela. Ressalto aqui que ela tem uma história de vida meio complicada. A mãe faleceu de câncer quando ela era nova e o pai fugiu com outra mulher. Então, ela é o tipo de mulher que talvez precise ou não saiba lidar com a atenção masculina, já que isso não foi presente na vida dela. Sobre a resposta ao print, minha namorada jurou de pé junto que não tinha nada demais e que eles estavam apenas zoando. Ela me disse que eu também converso com minhas colegas. Eu respondi que pegasse meu celular então para ler, pois nunca falei nada fora do trabalho, e muito menos dei em cima de alguém. O tal colega de trabalho é casado e não segue ela de volta no Instagram. Nós conversamos bastante, deixei bem claro que a confiança tem que vir dos dois lados do relacionamento, e uma vez quebrada, nunca mais é a mesma. Ela prometeu que não conversaria mais com nenhum colega de trabalho para não me magoar e que começaria a impor mais limites nas coisas. Parece não saber fazer isso em algumas situações da vida dela. Para mim, não importa com quem a pessoa conversa, não sou nenhum namorado tóxico, mas gosto que a pessoa saiba se impor sobre essas questões, já que está em um relacionamento. Estamos juntos há quase 6 anos, mobiliando nosso apartamento para a mudança, e após essa conversa, dei uma última chance. Será que fiz o correto? Seria errado falar para a namorada do colega dela algo sobre isso? Atualização, um dia depois. Conversei novamente com a minha namorada sobre o tal print, mas conversamos muito, e sem estresse para nenhum dos lados. Ela jurava de pé junto que não tinha acontecido nada com o tal colega. Perguntei a ela se, ao colocar o celular para recuperar as conversas, eu não encontraria nada. Nesse momento, percebi que ela travou, o que me fez achar que tinha algo a mais. Fomos conversando e, ao notar a cara dela de culpada, percebi que ela não estava conseguindo falar muito. Perguntei o que ela tinha aprendido com a nossa conversa, e ela disse que entendeu que errou ao dar abertura e que cuidaria mais disso. Mas então eu dei mais uma descascada na situação, falando sobre relacionamentos e confiança, e que um sempre deve falar a verdade para o outro. Pedi, então, que acenasse com a cabeça um sim ou não para as minhas questões. Resumo da ópera: ela acabou cedendo às tentativas do colega, e os dois ficaram na esquina da empresa durante o horário de almoço, há um mês atrás. Nesse momento, pedi a ela que recolhesse suas coisas para ir embora, estava tudo terminado, infelizmente. Minha namorada não tinha família muito presente, como falei no outro post, a mãe já é falecida e o pai nem dá bola para ela. É uma pessoa que não tem onde cair morta, então deixei ela dormir aqui em casa para ir ao trabalho no outro dia, no caso hoje. Liguei para o primo dela de outra cidade vir buscar as coisas dela. Hoje, talvez ela durma na casa de uma amiga, já que não tem onde ficar. Um relacionamento de quase 6 anos, um apartamento que está financiado e estávamos mobiliando, cheio de copos, panelas e coisas que estavam esperando nosso primeiro uso. O armário montamos na semana passada. Também não chegou a ser usado. O box já estávamos orçando para colocar. Ela não pensou em nada disso? Ela sempre queria saber quando íamos nos mudar e fazer a nossa vida, era muito animada com isso. Dói muito acabar esse relacionamento. Eu confiava nela. Eu a amava. Eu queria construir uma vida e uma família com ela. Parece dor física. Eu a amava demais. No ano passado, meu melhor amigo, que era meu avô, faleceu. Minha mãe, no mesmo ano, tentou se desviver, mas felizmente não conseguiu. Antes de tentar, ela me mandou mensagens de despedida, o que me deixou traumatizado. Hoje ela luta contra o álcool. Ontem, perdi a mulher que acreditava e sonhava ser a mulher da minha vida. Infelizmente, a vida às vezes bate com força. Desejo a todos vocês que estão lendo que possam encontrar seu verdadeiro amor. O amor é lindo. Meu filho só come se eu jogar a comida nele. Só para deixar claro, não estou jogando carne nele. Meu filho de 14 meses acha engraçado jogar comida da cadeira alta. Ele se diverte tanto que até esquece de comer. E ele tem um braço bom, para um bebê. Cerca de uma semana atrás, ele estava comendo mirtilos e pedaços de morango e melancia cortados, e ele continuava jogando a comida em mim. Finalmente, eu me cansei e joguei um mirtilo de volta nele. Ele bateu no peito, olhou para baixo, depois olhou para mim e começou a dar a risada mais gostosa que já ouvi. Eu joguei mais algumas frutas e ele estava se divertindo, mas então ele pegou uma mão cheia de comida da cadeira alta e comeu.
Normalmente, ele só come uma mordida de cada vez. Isso continuou até que ele comeu tudo que não caiu no chão. Temos mantido isso por uma semana. Às vezes eu tento jogar a comida direto na boca dele, mas até agora eu errei todas as vezes. Para ser honesta, estou um pouco preocupada com amanhã, porque é noite de espaguete. Edição: uau, estou surpresa com tanta atenção. Estou jogando café da manhã nele agora, ovos, frutas e torrada, mas vou postar uma atualização depois do espaguete. Não me sinto confortável em colocar uma foto dele na internet, então vocês terão que usar a imaginação. Segunda edição: algumas pessoas estão preocupadas que ele possa engasgar se eu jogar comida na boca dele. Eu sou uma atiradora ruim, haha, mas eu também precisei aprender a manobra de English para bebês e RCP porque a irmã mais velha dele tinha, e tem, um reflexo de vômito muito sensível e engasgava com frequência. O reflexo dela é tão forte que ela tem que ter um aviso no prontuário quando vai ao dentista, porque ela vomita ou engasga se tocarem na parte de trás da boca dela. Quando ele começou a comer comida sólida, não queria correr riscos, então também comprei uma coisa chamada LifeVac, que supostamente suga objetos da garganta se ele estiver engasgando. Eu nunca precisei usar, mas está bem ao lado da cadeira alta dele, só por precaução. Agradeço toda a preocupação com meu bebê, obrigada por cuidarem dele. Atualização: um dia depois. Bem, a noite de espaguete foi um sucesso. Desde que você defina sucesso como ele comeu a comida. Fiquei surpresa que ele imediatamente começou a comer sem precisar brincar do nosso joguinho primeiro. Eu preparei um prato com algumas voltas de massa e ele começou a pegar punhados e se empanturrar imediatamente. Ele é meio italiano, então acho que isso está no sangue dele. Depois de alguns bons punhados, porém, ele estava pronto para brincar e começou a jogar macarrão em mim e na minha filha. Mas como ele é um bebê descoordenado, acabou jogando as massas de volta na própria cabeça, o que fez a irmã dele rir, e quando ela ri, ele também ri. Para ser honesta, não acabei jogando muita comida nele esta noite, principalmente porque ele estava fazendo meu trabalho por mim, mas também porque fiquei tão envolvida assistindo meus filhos brincarem juntos. Ele ainda ficou ridiculamente bagunçado. Depois disso, coloquei ele direto na banheira, mas ele parecia uma bomba de banho italiana. A água ficou laranja e cheia de pedacinhos de ervas e queijo parmesão, então tive que esvaziar e começar de novo. Enquanto eu dava banho, meu marido começou a tarefa de limpar a cadeira alta e a área ao redor. Ele gritou: como ele conseguiu jogar espaguete nas luzes? Aparentemente, havia macarrão na lâmpada que fica pendurada acima da nossa mesa. Esqueci como se chama. Havia alguns na parede, mas principalmente no chão. E no bebê. No geral, porém, valeu totalmente a pena. Atualização: um ano depois. Meu filho tem 2 anos agora, é um pequeno bagunceiro e não come mais na cadeira alta. Ele é um verdadeiro triturador de comida e ainda gosta de jogar alimentos. Estamos prestes a ser atingidos pelo furacão Milton, então se todos puderem nos enviar bons pensamentos e orações, seria muito apreciado. Devo processar minha namorada por ter dado minhas cartas de Pokémon? Nós dois estamos na casa dos 20 e estamos juntos há 3 anos. Faz 2 meses que moramos juntos. Quando eu era adolescente, era obcecado por colecionar cards de Pokémon, eu tinha mais de 5.000 cards na minha coleção. Muitos deles são muito comuns, valendo de 50 centavos a 3 dólares, mas alguns valem até 250 dólares. Pessoalmente, eu nunca tive a intenção de vendê-los ou pelo menos não tão cedo. Minha namorada deu toda a minha coleção para o primo dela há 1 mês sem me perguntar, já que ele pediu para ficar com eles quando nos visitou. Ela deu os cards acreditando que, como eu sou adulto agora, não vou precisar deles. Enquanto estava limpando meu quarto algumas horas atrás, percebi que a caixa da minha coleção estava faltando e fiquei desesperado procurando por ela. 1 hora depois, ela voltou para casa depois de fazer algumas tarefas e me contou o que havia feito. Eu disse a ela para recuperar todos os cards, e ela se recusou porque seria humilhante para ela. O que eu devo fazer? Eu tenho uma gravação dela confessando, então eu posso facilmente obter uma compensação na justiça, mas isso provavelmente acabaria com o relacionamento. Embora eu a ame muito, acho que eu prefiro ter meus cards. Não parece certo processá-la por isso, mas não sei como recuperar minha coleção. Se houver uma maneira menos agressiva de lidar com isso, por favor, me avise. Conselhos? Atualização: 2 meses depois. Muita coisa aconteceu desde o meu primeiro post. Primeiro, obrigado pelo apoio e pelos conselhos. Vou começar esclarecendo algumas suposições. No meu post original, eu disse embora eu a ame muito, acho que eu prefiro ter meus cards. Essa declaração sozinha irritou alguns de vocês, então deixe-me elaborar sobre isso. Meus primeiros 300 cards eram da coleção do meu pai. Ele faleceu de hepatite C. Ele era bastante fã de jogos. Minha mãe manteve os cards dele por anos e me deu quando eu era adolescente, e eu fiquei obcecado. Eu aumentei a coleção para 5.000 cards. Havia um imenso valor sentimental ligado a esses cards.
Depois que minha namorada se recusou a falar com o primo, ele se recusou a me dar os cards quando eu pedi, e seus pais foram maldosos comigo, eu tomei o caminho legal. Registrei um boletim de ocorrência. Inicialmente, tive problemas porque a polícia não se importava com alguns cards, mas minha irmã, que é advogada, ela está prestes a se tornar advogada, informou à polícia o valor estimado e eles se interessaram. Dissemos à polícia que o valor dos cards era de 5 a 5,5 mil dólares. As coisas demoraram, mas a polícia eventualmente confiscou os cards, 4.987, e os avaliou por uma empresa. O valor retornou em aproximadamente 6 mil dólares. Eu disse à polícia que os cards faltantes também tinham um valor substancial, já que eram muito antigos, o FDP vendeu os que meu pai deixou. O primo nos contou para quem ele vendeu, e essas pessoas devolveram os cards sem problemas. No momento, a polícia tem todos os cards. O primo, que eu sabia que estava de olho nos meus cards, jogou minha namorada na fogueira. Eu sei disso porque ele quis comprá-los de mim no passado, mas eu recusei. Ele disse à polícia que comprou os cards de boa fé. Minha namorada também tentou mentir para a polícia, mas como eu a tinha gravado, ela se meteu em ainda mais problemas. Ela foi acusada de roubo e também multada por mentir para a polícia. Eu devo receber os cards até o final deste mês ou no início de janeiro. A polícia apenas disse que precisa finalizar e arquivar alguns relatórios e então eu posso tê-los de volta. Quanto à prova de tudo isso, eu tinha fotos dos cards, frente e verso, junto com alguns recibos. Alguns de vocês também estavam dizendo que eu deveria levar isso ao tribunal de pequenas causas. Esse valor é grande demais para isso, pelo menos onde eu estou. Edição: eu esqueci de adicionar que minha irmã quer processar todos por sofrimento emocional, mas eu não sei sobre isso. Alguma dica sobre isso? Resumindo, ela foi presa, o primo levou uma surra na minha frente e eu estou quase conseguindo meus cards de volta. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.